Começou? Gente, pela primeira vez nesses últimos tempos, não consegui pegar um autor. Eu sempre pego o autor, ele está falando coisa, falando, mas o Laurentino é muito espertinho e estava de olho no relógio. Então, muito boa noite para quem está nos assistindo, bom dia, boa tarde, quem assistir essa live depois. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 34 anos no mundo presencial e agora há 1 ano e pouco já nesse lugar, digamos assim, que a pandemia nos lançou. Esse lugar cheio de vidros, telas e encontros e desencontros, que por aqui também se pode fazer isso. Para o Sempre um Papo não foi tão difícil a adaptação para esse mundo virtual, porque, como o meu querido Laurentino sabe, há cerca de 20, 25 anos, a gente gravava e transmitia os eventos presenciais para as redes sociais. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelos e barba grisalhos. Afonso usa um óculos de armação preta e veste uma camisa jeans azul claro. Ele está sentado em frente a uma estante repleta de livros. E compartilhe essa live, se você estiver gostando. Beleza? Muitíssimo boa noite aí em Braga, que já são 11 horas da noite, meu querido amigo Laurentino Gomes. Boa noite, Afonso. Olha, uma grande alegria aqui estar com você novamente, né? Agora de lados diferentes do Atlântico. O jornalista e escritor Laurentino Gomes é um homem branco de cabelos grisalhos. Laurentino está usando fones de ouvido sem fio brancos e vestindo uma camisa de tom cinza claro. Ele está sentado em frente a uma divisória que apresenta formas hexagonais. E para mim é uma grande alegria, Afonso, participar desse Sempre um Papo, né? Porque você está completando 35 anos de Sempre um Papo e eu tive o privilégio de participar de boa parte dessa jornada, né? São 14 anos de Sempre um Papo desde que eu lancei o meu livro em 2007, o 1808. Então, uma grande alegria estar aqui com você. Grande alegria é minha de poder dizer com a maior honra e boca cheia que eu lancei todos os livros do meu querido amigo Laurentino Gomes. Gente, estamos aqui reunidos nesse presente momento para lançar o livro Escravidão, volume 2, editado pela Globo Livros. Portanto, Afonso segura nas mãos o livro Escravidão, volume 2, de Laurentino Gomes. A capa é vermelha com escrito Escravidão em preto no centro. E vejam aí no chat, por favor, quem quiser já pode comprar, não só pelos links da Globo, mas link também de outras livrarias. Laurentino, querido, aqui a gente não faz improviso nenhum, viu, gente? A gente já combinou tudo. Vou pedir que você faça para mim um fio condutor da história do projeto, dessa epopeia Escravidão, desde o primeiro até, quem sabe, um spoiler do terceiro. Sim, bem, obviamente esse é um projeto muito ambicioso, né? Eu diria assim, não é que eu queira escrever a história definitiva sobre a escravidão, isso seria muita arrogância, pretensão minha. Mas eu quero ter um olhar mais aprofundado sobre esse assunto. Então eu percebi que seria uma ilusão tentar resolver tudo num único volume. Por isso que eu dividi em 3, decidi fazer uma trilogia. Enquanto que a primeira trilogia, 1808, 1822 e 1889, foi acontecendo ao longo do caminho, eu não pretendia fazer uma trilogia e as pessoas começaram a perguntar, tá bom, você falou sobre a vida da corte e agora a independência? Eu fiz 1822, aí sobrava uma data óbvia, né, que era 1889. No caso do Escravidão, não. Eu planejei desde o início para ser uma trilogia, ela tem um corte cronológico, né? O primeiro volume, ele começa numa data muito importante para a história da escravidão africana no Atlântico, na América, que é um episódio ocorrido na manhã do dia 8 de agosto de 1844, na Vila de Lagos, em Portugal, na região do Algarve, em que 254 homens e mulheres escravizados, africanos, chegaram ali da costa do Senegal, da Mauritânia,
e foram leiloados em praça pública diante de uma figura importante da história de Brasil e Portugal, que é o príncipe Dom Henrique, o navegador, que, embora tenha passado para a história com o nome de um navegador, aparentemente não navegou muito, se é que navegou. Mas ele sempre foi considerado o patrono, né, das grandes navegações, da expansão portuguesa no mundo, da criação dessa primeira grande aldeia global, né, que foram os chamados descobrimentos portugueses. Mas o que eu mostro no livro é que ele foi também o patrono de um modelo de negócios, aliás, do que se tornaria nos 4 séculos seguintes o negócio mais importante no hemisfério ocidental, que era comprar e vender gente, como se fosse mercadoria. E o Dom Henrique, o navegador, o infante Dom Henrique, ele foi o patrono desse negócio. Então, o primeiro volume ele vai até a morte de Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro de 1695. Portanto, ele cobre ali cerca de 250 anos. Mas eu mostro também, eu diria assim, os alicerces do regime escravista, né? Como foi essa expansão portuguesa, essas grandes navegações, como é que a escravidão financiou todos os empreendimentos portugueses. Não foi bem as especiarias, o pau-brasil, o açúcar. De início era escravidão. Então os portugueses iam vendendo gente, comercializando gente, e com isso iam se capitalizando para chegar à Índia, chegar ao Brasil, chegar a conquistar o mundo. Mas eu mostro também que a escravidão, aparentemente, segundo se depreende do estudo de história, ela está no código genético do ser humano, né? Aonde houve civilização, onde houve história, até hoje houve escravidão. Todos os lugares. Na China, na Índia, na Grécia Antiga, na Babilônia, no Egito, no Império Romano, nos territórios muçulmanos, na América, antes da chegada dos europeus, na África, antes da chegada dos portugueses, sempre houve escravidão. Então eu falo sobre o que era ser escravo, né? O escravo é o outro, é o estranho, aquele que pode ser capturado, que pode ser marcado a ferro quente, que pode ser comprado, vendido. Assim, são raras as civilizações que escravizavam seus próprios habitantes, vizinhos e povos. O escravo geralmente era sinônimo do outro, o estranho, né? As formas de cativeiro, quer dizer, havia guerra, havia dívidas judiciais, famílias em dificuldades podiam, às vezes, ceder temporariamente alguns dos seus membros como escravos até conseguir pagar a dívida. Tinha escravidão por bruxaria, por feitiçaria, por questões religiosas. Então, e aí eu mostro como é que era o negócio negreiro. Como é que isso era organizado, né? Um negócio que movimentou 2 oceanos, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, 4 continentes, a Europa, a África, a América e também o continente asiático, a Índia e tal. Houve participação no comércio de gente no Atlântico. Como é que era uma viagem no navio negreiro? Como é que foi a chegada dos portugueses ao Brasil? O açúcar, né, como motor da escravidão nos 2 primeiros séculos da colonização. Mas eu mostro também que, embora tenha havido sempre escravidão na história da humanidade, tem uma grande novidade na história da escravidão africana na América. É a primeira vez em que cativeiro, escravidão, se torna sinônimo da cor da pele. Porque havia uma ideologia escravista, né? E divulgada assim, em bulas papais, em sermões de padres jesuítas, em uma série de ensaios filosóficos, que defendia a ideia de que os africanos eram inferiores, bárbaros, selvagens, praticantes de religiões demoníacas, e que, portanto, eram candidatos naturais à escravidão. Eu diria que, então, esse é o alicerce, né? O alicerce da trilogia, o primeiro volume, que eu mostro como é que... Já comecei a ficar chato. Beleza. Só como fazendo uma comparação, talvez etnográfica. A escravidão no Egito, né? A gente vê nos filmes e vê tanto quanto a escravidão naquela época foi importante na construção daquela civilização. Ela era diferente do ponto de vista étnico? Sim, exatamente. Isso eu mostro no primeiro volume, né? O escravidão nem sempre foi sinônimo da cor da pele. Aliás, não era antes da chegada da escravidão africana no Atlântico. A própria etimologia da palavra escravo, que vem de eslavo.
Povo branco de olhos azuis que era capturado no leste da Europa e vendido no Mediterrâneo durante o Império Romano. No primeiro volume eu cito coisas curiosas, por exemplo, a Catedral de Santiago de Compostela foi construída por escravos mouros brancos do norte da África, capturados pelos cristãos no Mediterrâneo, na mesma época que a mesquita de Marrakech estava sendo construída por escravos cristãos europeus capturados pelos mouros no mesmo Mediterrâneo. Então não havia essa distinção. No Egito também não, embora houvesse, claro, escravos negros também naquela época. Mas essa é uma grande novidade. Eu diria que a base não só do sistema escravista, mas também do racismo que nós temos hoje no Brasil, né? Essa ideia de que o negro é inferior, que não merece mesmo as oportunidades, de que o negro é imprevisível, ele é mais sujeito ao crime, ele é preguiçoso, ele não é tão empreendedor quanto os brancos. Já existe uma ideologia escravista que permanece, que se desdobra no Brasil na forma de racismo, de preconceito racial. Então esse é o primeiro volume, para resumir. O segundo tem uma mudança geográfica importante. Então eu saio da África, até porque para escrever sobre escravidão você tem que começar pela África, e aí eu vou para o Brasil. E o segundo volume então trata do século XVIII, da corrida do ouro, dos diamantes em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, a expansão da fronteira brasileira, né? O Brasil dobra de tamanho no século XVIII. Até então era delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, que tinha aquele meridiano, que ia de Belém do Pará até Laguna, Santa Catarina. Aí, com o Tratado de Madrid, o rei de Portugal e o rei da Espanha reconhecem a ocupação efetiva do território brasileiro, mais ou menos como ele é hoje. Isso pela ação dos bandeirantes, que entravam pelo sertão para capturar índios, para escravizar, para achar riquezas minerais e assim por diante. Então, esse é o momento em que o Brasil, ele deixa de ser aquela colonização na faixa litorânea e se torna realmente um Brasil profundo, né? Vai até Mato Grosso, até a próxima fronteira com o Império Colonial Espanhol. Mas esse segundo volume, eu diria assim, enquanto que o primeiro é o alicerce, o segundo já é a construção, já são as paredes, já são o teto. Dessa arquitetura escravista, né? Então eu falo também sobre os costumes, religiões, a família escrava, o papel da mulher, as fugas, os quilombos, como é que era o trabalho dos escravos durante o século XVIII, como é que era a violência, que Brasil era esse, muito difícil de você se locomover. Aliás, o cenário principal desse segundo volume é Minas Gerais, né? Eu começo com Minas Gerais, e Minas Gerais é o fio condutor de todo o livro, por uma razão óbvia, né? Minas Gerais se torna o lugar mais importante do Brasil, né? Não é à toa que a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, em 1763, porque toda a riqueza do Império Português, o Império Ultramarino, saía de Minas Gerais, na forma de ouro, diamante e assim por diante. Então, algumas coisas me surpreenderam muito nesse segundo volume. O primeiro, a banalidade da escravidão. No século XVIII, a escravidão se tornou uma coisa corriqueira, praticada por todo mundo. Quem não fosse escravo sonhava ou era dono de escravos. Ao ponto de eu abri o livro, aliás, com a sua colaboração, Afonso, porque você que me apresentou a Ângela Gutierrez, curadora, né, responsável pelo Museu de Artes e Ofícios. Eu fiz um passeio com ela lá, Museu depois de um almoço que nós tivemos. Museu do Tiradentes, tantos, né? E aí ela me mostrou um episódio que me chamou muita atenção, que é uma balança de pesar escravos, né? Você tem lá no Museu de Artes e Ofícios toda uma ala destinada ao comércio do Brasil colonial e tem balança de tudo quanto é tipo. Balança de pesar boi, cavalo, porco, farinha de trigo, de milho, de mandioca, pesar queijo, ouro de amanhã. Grande, um espaço de queijo grande. E aí tem uma balança de pesar gente, né? Um objeto que veio da Bahia, de meados do século XVIII, muito bem construído, parece uma joia, assim, em alto relevo, com bronze e ferro, e era usado para avaliar, para ajudar a fixar o preço de uma pessoa antes dos leilões. Então as pessoas eram pesadas, medidas, examinadas, e aí se definia um preço. Isso para mim foi assim muito simbólico a respeito da banalidade da escravidão. Me chamou também a atenção
uma coisa que realmente me surpreendeu muito nesse segundo volume é que o escravo africano, ou o africano escravizado, ele não era apenas um commodity, ele não valia apenas pelo seu vigor físico, pela força dos seus músculos, né? Como se fosse uma mercadoria. Da África vinha conhecimento, tecnologia. Aí por isso que eu criei um capítulo chamado O Herói Invisível, e baseado no relato do padre André João Antonil, que é um cronista do começo do século XVIII, em que ele diz que foi um mulato, um mestiço, um afrodescendente que foi o primeiro a achar ouro em Minas Gerais. E isso não é por acaso, porque o tráfico negreiro valorizava, precificava os cativos de acordo com conhecimentos específicos que existiam no continente africano. Então tinha escravo especializado em cultivo de arroz, em pecuária, em metalurgia, e em achar ouro. Então é interessante que os africanos mais valorizados nessa época era o chamado escravo-mina. E esse nome não é por acaso, porque vinha da região das minas de ouro, ali onde fica a República de Gana, o Togo, até perto da Nigéria. E era muito procurado, muito valorizado esse tipo de escravos. Mas é interessante que passa para a historiografia ufanista oficial brasileira a ideia de que foram os bandeirantes, né, os brancos colonizadores que acharam riqueza em Minas Gerais. Quando o padre João Antonil não, diz que foi um negro, anônimo. Não se sabe o nome dele, onde nasceu, onde morreu, quem era. Mas isso me chamou muita atenção, essa coisa do protagonismo na história, né? Existe uma história africana e negra que vai sendo... é parte de um projeto de esquecimento em favor de uma história branca, europeia e colonizadora. Isso me chamou muita atenção. Agora, tem coisas muito interessantes, né? O papel das mulheres, que foi muito importante, a família escrava. Então, até um tempo atrás, se julgava que não havia reprodução, o escravo era incapaz de se reproduzir, de constituir família. E novos estudos mostram que não. A família escrava foi um fenômeno muito importante. Falo das revoluções brancas do século XVIII, que tem uma contradição curiosa. Por exemplo, em Confidência Mineira, defendia uma república, liberdades civis, independência, mas a escravidão era um assunto espinhoso. Aliás, o próprio Tiradentes era dono de 6 escravos, né, no ano que ele foi morto. Então, tem essa contradição. Os inconfidentes não eram tão inconfidentes assim, né? Exatamente, mas essa é a contradição, né, das revoluções iluministas, essas revoluções libertárias, né? A Revolução Francesa, a Independência Americana, a Inconfidência Mineira, a chamada Revolta dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana. O Cipriano Barata, um dos líderes da Conjuração Baiana, também era dono de 6 escravos. Então, assim, liberdade para os brancos, isso não incluía os negros. Essa é a grande contradição. Mas tem uma revolução, uma única revolução no século XVIII, e aí eu vou fechando o livro com isso, que interessou muito aos negros, aos africanos, aos escravos, e selou o destino oficial da escravidão, que foi o nascimento do abolicionismo na Inglaterra e nos Estados Unidos. E aí, então, para fechar, né, a sua pergunta, para eu não falar demais, esse é o tema do terceiro livro. Então, o terceiro livro, esse segundo livro, termina com a chegada da corte de Dom João no Rio de Janeiro. O segundo começa com a independência e vai até o fim da escravidão oficial, com a Lei Áurea de 1888, mas também eu vou falar sobre o legado da escravidão. Então, esse Brasil, que durante o século XIX resistiu a todas as pressões, todos os esforços, todas as campanhas, primeiro para acabar com o tráfico negreiro, o que só acontece em 1850, é o último país da América a acabar com o tráfico de gente, e o último a acabar com a escravidão. E aí acontece uma coisa interessante, porque os nossos grandes abolicionistas, o Joaquim Nabuco, o Luiz Gama, André Rebouça, José do Patrocínio, eles defendiam a necessidade de 2 abolições. Uma era parar de comprar e vender gente. Isso o Brasil fez em 1888. A outra, essa segunda abolição, que jamais aconteceu, era incorporar de fato os ex-escravos e seus descendentes na sociedade brasileira, dando terra, trabalho, educação, moradia, saúde, oportunidades.
Isso o Brasil jamais fez. Então existe um projeto de Brasil abortado no século XIX, um Brasil que não aconteceu. E este Brasil, eu diria que está na origem dos nossos problemas atuais. O fato do Brasil nunca ter feito essa segunda abolição explica as nossas grandes dificuldades e desafios de hoje. Então, no terceiro livro, claro que eu não quero fazer um tratado sociológico, né, e político sobre o Brasil, mas eu quero falar também sobre o legado da escravidão, as consequências da escravidão. Essa escravidão que continua viva entre nós e nos assombra todos os dias de diferentes maneiras. Então, esse é o terceiro livro que eu espero lançar em 2022, coincidindo com o bicentenário da independência do Brasil. Acho que é um bom momento para falar sobre escravidão, né? Você pode até criar um slogan, né? Bicentenário da independência do Brasil. De que Brasil? Que Brasil nós estamos falando? Eu acho que vai ser um bom momento levantar essa discussão ano que vem. Vambora. Primeira pergunta. Como é que você resistiu a contar as histórias dentro das histórias? Vou dar um exemplo. Chegou ali em Tiradentes, tinha uma linha interessantíssima para se seguir, não só através da história dos próprios personagens, que são fascinantes, como a história da linha da Inconfidência. Como é que você fugiu desse canto de sereia? Sim, Afonso, eu acho que ao pesquisar um livro, a gente tem que trabalhar muito, investigar, ler, fazer reportagem, mas tem um limite, você tem que saber onde parar. Porque senão vira uma maçaroca o seu trabalho. Então, assim, eu tenho que ser muito seletivo, né? Eu estou tratando de um tema vastíssimo, complexo. A produção bibliográfica e acadêmica do Brasil sobre escravidão é impressionante. Aliás, eu sempre fico com medo de ser injusto, de não citar os trabalhos relevantes nessa hora, porque eu não consigo cobrir tudo, né? Mas eu preciso, como eu estou tratando geralmente com um leitor até mais leigo, um leitor mais jovem, eu tenho que fugir de tentar esgotar os assuntos. Então, assim, me encanta a Inconfidência Mineira, mas agora tem gente que já fez melhor do que eu faria, né? O Lucas Figueiredo, meu amigo queridíssimo, lançou recentemente o livro Tiradentes, uma biografia maravilhosa. O Kenneth Maxwell fez um livro imperdível, que é A Devassa da Devassa, e vários outros autores. Então, assim, o que eu faço é justamente jogar um olhar sobre esses acontecimentos que interessam especialmente a história que eu estou contando, que é a história da escravidão. Então eu paro num determinado momento, sempre com aquela tentação, né? Será que um dia eu poderia voltar a esse assunto? Porque vai ficando retalho para trás. E eu sei disso. Gente, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. É o seguinte, aí eu quero que a minha pergunta vai na questão do estilo. Eu sei que você criou um estilo próprio e dentro desse estilo uma disciplina. A minha pergunta é sobre a disciplina. Mas eu quero primeiro perguntar a você que está nos assistindo se você consegue resistir e parar depois de ler um parágrafo como esse. Um aguaceiro desabou sobre as praças e ladeiras de Vila Rica, atual Ouro Preto, no final da tarde do dia 26 de dezembro de 1788. Na noite fria e úmida que se seguiu, por volta das 8 horas da noite, mensageiros escravizados começaram a percorrer as ruas encharcadas. Um deles dirigiu-se ao casarão da fachada e pilastras de pedra situados ao lado da ponte, quase na esquina da rua direita com a São José. Era a residência particular mais deslumbrante de Minas Gerais. Seu dono, o contratador João Rodrigues de Macedo, naquele momento jogava cartas com o coronel Inácio José Alvarenga Peixoto, fazendeiro, advogado e poeta. Ao porteiro que o atendeu, o emissário deixou um bilhete no qual estava escrito: Alvarenga, estamos juntos e venha vossa mercê já. Amigo Toledo. Alguém consegue parar? Ninguém consegue parar. Eu queria que você me contasse o segredo dessa metodologia linguística e disciplina para conseguir transportar esses ambientes sem
se deixar levar pelo historicismo ou coisa que o valha. Sim, é sempre uma releitura, né, Afonso? Por exemplo, esse trecho que você leu é exatamente assim, com palavras diferentes, eu diria de um estilo menos literário, que o Kenneth Maxwell abre a Devassa da Devassa. E o Lucas Figueiredo também descreve essa cena num capítulo belíssimo, se não me engano, no capítulo 12 do livro dele, Tiradentes. Que ele descreve esta reunião, esse aguaceiro, essa noite chuvosa, úmida, de Ouro Preto, em que os inconfidentes se reuniram para traçar os planos, né, da Revolução em Andamento. Qual é a minha técnica? Primeiro, ou pelo menos um pedaço da minha técnica, né? Eu fujo, sempre que possível, da narrativa meramente cronológica e linear. Então, se o livro é século XVIII, eu começo em 1800, aí tem 1701, 1702, 1703, 4, 5 e tal. Isso faz o livro ficar muito monótono, previsível, chato, né? Então eu prefiro construir o livro na forma de ensaios, como se fossem pequenas reportagens que podem ser lidas isoladamente. Então, se o leitor pegar o livro e ler o capítulo 17, por exemplo, Áfricas Brasileiras, que é muito sobre Ouro Preto, ele vai ter uma perfeita compreensão daquela visão, daquele ângulo que eu estou iluminando dentro de um panorama maior que a escravidão. Então eu procuro montar um painel, né? Como se fosse um quebra-cabeça, assim, de maneira que ao final do livro o leitor tenha uma compreensão boa do que eu queria contar. Mas eu fujo dessa narrativa meramente cronológica. Eu gosto muito de descrever acontecimentos específicos, como esta noite que você citou aí, lendo um trecho do meu livro, para apresentar ao leitor o tema. Eu acho que quando você faz isso, o leitor fica curioso. Se eu começasse de um ponto de vista mais acadêmico, falando logo de cara das contradições das revoluções, do século iluminista, e pororó, que as revoluções eram liberais, mas não se interessavam pela escravidão, se eu começasse a fazer uma discussão intelectual a respeito da contradição do século XVIII, provavelmente eu ia afastar o leitor, especialmente o leitor mais leigo. Então eu procuro, é como se eu jogasse uma isca para ele, né? Eu descrevo um cenário, eu descrevo um episódio, eu descrevo um personagem. Eu gosto muitas vezes de descrever um quadro, uma pintura do Debré, do Rugendas, e aí eu puxo, é como se você pegasse uma pontinha do novelo de lã e começasse a puxar. E aí ele vai se desdobrando. Então aí depois eu preciso dar um mergulho mais profundo, né? Eu preciso fazer uma análise da conjuntura, preciso fornecer números, estatísticas sempre que possível. Eu gosto muito de recorrer a depoimentos de testemunhas da época. Isso é muito interessante. Então é como se fossem pessoas que endossam a minha narrativa, né? Eu defendo uma ideia no capítulo, e aí eu cito um viajante, cito um cronista, cito um padre jesuíta, como se ele fosse o meu avalista. O Laurentino tem razão, eu confirmo o que ele está dizendo. Isso ajuda a dar a humanidade ao livro, né? Assim, tem personagem, tem gente que confirma a ideia que eu estou defendendo. Vamos dar uma paradinha, Laurentino? Agradecer imensamente aqui as pessoas que estão no chat nos assistindo. Querido Rafael Noli, lá de Araxá. Adriano Ávila, querido, muito obrigado. Patrícia Gomes, saudade de ter um papo presencial. Ô, Laurentino, você ia estar aqui agora. A gente devia estar junto se não fosse isso. Irene Zilda Silva, Gabriel Santabala está sempre com a gente. Eleonora de Barros, muito obrigado, como sempre, com a gente. Mara Arruda, Maurício Andrés, querido, dá um beijo na pá, a família toda. Centro Cultural Brasil, Estados Unidos da Flórida, Adriana, não é? Que prazer assistir Laurentino conversando. O Centro Cultural já teve o prazer de apresentar você lá. Gustavo Salim, da Comunica, boa noite. Maria José Amorim, Zezé Amorim, querida, Mara Arruda, Rodrigo Castelo, tanta gente aqui, muito obrigado pela presença de todos, viu? E vamos continuar. Mary Del Priori tá aqui mandando beijo para nós dois. Então eu vou ter que melhorar o meu discurso aqui, que agora tem uma audiência muito qualificada, a Mary Del Priori aí, eu não posso falar besteira. Walter Hugo Mãe disse também que já está aqui nos assistindo, um monte de gente aqui. Muito obrigado pela presença, gente.
e vamos continuar. Laurentino, me interessam as histórias. Me interessam as histórias que você recolhe e que nós não sabemos. Nos conte algumas histórias, por favor, principalmente, por exemplo, essa história das famílias. Eu não sabia que os escravos acabavam de formar suas famílias. Formavam famílias? Sim, o sistema escravista brasileiro ele era muito complexo, cheio de nuances que até no passado foram ignoradas, né? Então você tem, por exemplo, uma visão já ultrapassada de que a escravidão brasileira teria sido patriarcal, benévola, boazinha, que é uma escravidão que aparece muito em Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire. O escravo perfeitamente integrado, né, no binômio Casagrande e Senzala. No século XX, muito influenciado pelas ideias marxistas, pelas grandes lutas, enfrentamentos sociais, surge a ideia do escravo em permanente estado de rebelião, pegando em armas, fugindo, formando quilombo, confrontando o sistema. Essas duas coisas aconteceram sim, mas estudos mais recentes, aí tem livros muito bons a respeito disso, mostram que, primeiro, o sistema escravista, ele tinha o sistema escravista brasileiro, eu diria que ele era muito inteligente. Ele tinha um sistema de controle pela violência, pelo chicote, esse era o principal meio de contenção e de submissão do escravo, mas ele tinha também alguns mecanismos de recompensa, que fazia com que houvesse um sutil processo de negociação o tempo todo entre os próprios cativos, entre os escravos e seus donos, para conseguir espaços dentro do sistema escravista. Então, o sistema brasileiro ele oferecia mais oportunidades de alforria, de liberdade do que nos Estados Unidos e no Caribe, a oportunidade de constituir família, a oportunidade de participar de irmandades religiosas, de ter alianças por parentescos, apadrinhamentos. Então, é uma coisa muito interessante. Assim, isso inclui até formas bastante sutis de resistência escrava, né? O escravo que não sabia, que fingia não entender a língua portuguesa, logo recém-chegado da África, que fazia corpo mole, que deixava por acaso uma ferramenta dentro ali da engrenagem do engenho de açúcar, e o senhor do engenho sabia que isso ia parar a produção por 2, 3 semanas, até que o engenho pudesse ser consertado. Ou seja, havia um jogo de forças pelos quais os escravos eram agentes do seu próprio destino, procurando não coisas genéricas e filosoficamente assim, etéreas como liberdade, né? Mas a oportunidade de constituir família, de cultivar uma horta no fundo do quintal, no fundo da senzala, vender o excedente na feira no fim de semana e com isso acumular um pecúlio para comprar a sua própria alforria, a oportunidade de participar de festas e batuques, a oportunidade de participar de irmandades religiosas, que era uma coisa muito importante, um mecanismo de inserção social e também de controle social do escravo. Então isso realmente me encantou muito, assim, ao observar essas sutilezas do sistema escravista, que tinham, de um lado, um sistema de controle, de punição, e de outro de recompensa. Então, por exemplo, o índice de alforria no escravismo brasileiro é muito, muito superior ao do sul dos Estados Unidos, do Caribe. E isso explica por que o Brasil se tornou um sistema muito perene, que funcionou muito bem até o final do século XIX. E essa coisa das castas eu chamo entre aspas, as classes sociais dentro dos próprios escravos, por exemplo, me impressionou sempre muito a figura do contratador, que era um escravo, e que mandava nos outros, e que era normalmente muito rico. Existiam escravos que se transformaram em pessoas ricas, né? Exatamente, isso é que eu insisto, né? O escravismo não era uma coisa tão monocromática, sem querer fazer um jogo bobo aqui de palavra, não era preto e branco só. Havia, sim, uma escala de status social, inclusive entre os cativos. Então tinha, por exemplo, o escravo que trabalhava na lavoura, de sol a sol,
e que não tinha nenhuma especialidade e que realmente ele estava lá embaixo na escala social. Ou o escravo que recolhia urina e fezes, os chamados tigres, né, que levavam os dejetos de esgoto para as praias e rios, que era um trabalho muito, muito precário, muito simples. Mas tinha mestres de açúcar, escravos especializados, tinha escravos que chegavam a ocupar a posição de feitores, tinha pessoas que inclusive ajudavam, participavam de alianças com o fazendeiro em bandos armados para lutar contra o fazendeiro vizinho. Isso é muito interessante, alianças que incluíam pegar em armas em favor do senhor escravista contra o outro, sempre em busca de ocupar espaços e alcançar algum tipo de ascensão social, algum tipo de oportunidade dentro do sistema escravista. E havia, isso eu mostro no capítulo Áfricas Brasileiras, né? Havia muito preconceito, muita oposição, muita religioso rivalidade. Também, os reis que chegavam aqui, eram reis, eram também muito respeitados. Muito respeitados, você tinha uma nobreza africana, então o caso mais famoso, né, que o Pierre Verger estudou muito bem, é o da Agotime. Também aqui, Agotime é um personagem fascinante. Lembra? Chico Rei. Eu vou tratar dela, tem o Chico Rei. O Chico Rei é um personagem mítico, né? O Agripa Vasconcelos escreveu um livro muito interessante sobre ele, mas não se sabe se ele realmente existiu ou é uma coisa imaginária. Não existe documentação a respeito do Chico Rei, né? Agora, a história da Agotime é muito interessante, né? Porque ela era mãe, a rainha-mãe, no reino do Daomé. Aí morreu o rei e os 2 irmãos entraram em luta pelo trono. Ela apoiou um filho que perdeu a guerra. O filho que ocupou o trono vendeu a mãe como escrava para Salvador. E de lá ela teria ido para São Luís, onde ela fundou o candomblé da Casa das Minas, que é um candomblé jeje completamente diferente que existe no Brasil. Então, uma rainha africana escravizada e vendida para o Brasil. O interessante, segundo o Pierre Verger, é que, numa certa altura, este irmão perdedor virou o jogo, subiu ao trono e mandou buscar a mãe no Brasil, a rainha escravizada. Não se sabe se ele encontrou ou não, mas essa história é fascinante. Então mostra que existia assim, existia uma hierarquia social, né? Social mesmo, inclusive herdada da África às vezes. Reis, rainhas, pessoas com status social que chegavam aqui e eram respeitadas como tal. Como havia também uma hierarquia por especialidades. Soldados que eram metalúrgicos, eram mestres, os mestres pintores. Das minas, que mexiam com o porco, sabia bater. Isso. Arquitetos, né, pintores. Uma coisa que me encantou em Belo Horizonte, em Ouro Preto, durante o trabalho que eu fiz lá, foi perceber, por exemplo, dentro de uma igreja como Santa Efigênia, uma série de signos, de sinais, de códigos tipicamente africanos, embutidos, escondidos, disfarçados dentro do barroco mineiro. Então você tem lá o véu de Yansan, tem as conchas marinhas de Iemanjá, tem o casco de Xangô, uma série de códigos tipicamente africanos que foram colocados lá de forma proposital pelos mestres, construtores, pintores, escultores que participaram da construção do barroco mineiro. Outro dia aqui em Portugal eu tive a curiosidade de visitar uma igreja barroca de Braga, né? Cidade barroca portuguesa. E eu fiquei olhando, tentando identificar essa simbologia africana no barroco português. Não tem. Não tem. Tem Ouro Preto, tem Mariana, tem Tiradentes. Outra coisa, mas não tem. Até te interrompendo rapidamente, se for levar para um caminho do misticismo, digamos assim, tem todo um elenco de coisas relacionadas à magia deles, ao seu imaginário focado na magia, e isso é que me deslumbra em Ouro Preto. Então, assim, tem uma série de Áfricas brasileiras, né, que estão codificadas e que só um olhar atento ou um olhar treinado, né, uma pessoa entendida, uma especialista em barroco e especialmente em mitologia africana, estética africana, pode ver. Mas isso é fascinante, é realmente interessante. Então, acho que talvez a gente não devesse nem chamar de barroco português ou barroco mineiro, mas barroco afro-brasileiro, né? Porque é uma contribuição africana tão expressiva
que muda totalmente a percepção que você tem a respeito disso, né? 3 coisas, mas eu vou falar uma de cada vez. Primeiro, eu queria só lembrar que eu fiquei felicíssimo com essa enciclopédia negra, que a Lília, né, o Flávio e o Jaime fizeram, pelo motivo que eu desconhecia. As histórias das pessoas desta época são fantásticas e a gente não conhece, Laurentino. Eu diria que eu tenho insistido, né, que tem. Eu vou te falar uma coisa assim. Quando eu entrei nessa pesquisa, eu confesso que eu estava imbuído de algumas ideias pré-concebidas a respeito da escravidão brasileira. Então, eu tinha lido Casagrande Senzala e eu achava, no fundo, que a escravidão brasileira tinha sido mais benévola do que a americana, que teria mais tolerância racial entre os brasileiros. E aí eu fui mudando. Então, isso que você está citando agora, por exemplo, tem um livro de um grande intelectual negro, Abdias do Nascimento, que ele fala de um genocídio negro no Brasil, do negro no Brasil. No começo, eu relutei Palmares, muito. acho bom dizer, porque hoje é importante dizer do que estão sofrendo na Fundação Palmares. Mas assim, de início eu relutei muito a aceitar a ideia de que teria havido um genocídio no escravismo brasileiro, porque o objetivo do traficante, do fazendeiro, do comerciante de escravo não era matar as pessoas. O escravo era um ativo econômico. Quanto mais pessoas sobrevivessem, você ganhava mais dinheiro. Então eu relutava a ideia de comparar a escravidão brasileira com o genocídio judeu, do Holocausto, por exemplo. Mas depois de ler com maior atenção o Abdias do Nascimento, eu percebi que ele fala mesmo de genocídio cultural, que é a obliteração da memória, das instituições, da maneira das raízes. Isso de fato ocorreu e continua ocorrendo no Brasil. Esse apagamento da memória, é exatamente isso que você falou. Existe um protagonismo branco, colonizador, europeu, que vende a ideia de que os africanos eram personagens secundários, que não tinham contribuição nenhuma, a não ser a força física dos seus corpos negros. Quando você vai ao Barroco Mineiro, quando você observa essa hierarquia de especialidades dentro do escravismo, quando você observa o quanto o tráfico negreiro precificava as pessoas na África de acordo com as suas especialidades, você vê que tem um protagonismo que foi esquecido, foi apagado e continua sendo apagado até hoje. Então, concordo com você. Essa enciclopédia negra é valiosíssima, justamente porque ela tenta recuperar um ângulo fundamental da história brasileira que estava na sombra, estava no escuro, estava sendo apagado, né, de forma proposital, em favor de uma narrativa branca e eurocêntrica. Pergunta, me fala desse personagem que eu sempre, a minha vida inteira, eu considerei, digamos assim, dos mais terríveis, mas que nunca aprofundei depois de ler o seu livro. Me fala do Capitão do Mato. Isso é uma coisa incrível, porque o Capitão do Mato, assim, oficialmente, essa seria uma profissão, uma atividade que teria sido criada em Minas Gerais no começo do século XVIII. Mas existem alguns pesquisadores, como por exemplo o antropólogo e historiador baiano Luiz Motti, que descobriu documentos mostrando que já existia Capitão do Mato antes do começo do século XVIII. Que eram pessoas, agora não era só capitão, tinha cabo do mato, tinha soldado do mato, tinha sargento do mato, mas o que ficou mais conhecido é o Capitão do Mato. Então era assim, era digamos, uma milícia, uma linha auxiliar das forças de segurança no Brasil colonial, que era especializada em capturar e matar, quando necessário, escravo fugido, e devolver o escravo fugido para os seus senhores. E aí ele tinha especialidade, inclusive muitos negros, viu? Havia negros, inclusive, pessoas mestiças e tal, que exerceram a função de Capitão do Mato. Esse que é o mais extraordinário, não só negros, como também ex-escravos. Isso. Aliás, tem um famoso quadro do Rugendas, que ele mostra um Capitão do Mato que é negro. Que é negro. E aí, então, assim, ele ganhava recompensa. Tinha um regimento que explicava como é que tinha que ser, quanto ele recebia de recompensa e tal. Agora, ele poderia trazer o escravo vivo e receber a recompensa, como também
ele poderia trazer só a cabeça, poderia trazer um par de orelhas. Então eu conto a história aí de um bandeirante paulista especializado em capturar escravos fugitivos, que numa ocasião ele voltou para São Paulo com um colar de mais de 2.000 pares de orelhas, supostamente de escravos que ele matou porque ele não conseguia levar de volta, e ele levou esses pares de orelhas para receber a recompensa. Então, assim, é um profissional. Mas eu diria que nós temos ainda muitos capitães do mato hoje no Brasil, né? Essa profissão não está totalmente extinta. Especializadíssimos, cada vez mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a escravidão dos índios. Sim, hoje nós temos discutido muito, né, a escravidão africana e a sua herança, que resulta no racismo. Mas antes dela, houve uma outra escravidão tão importante quanto, tão duradoura quanto, que foi a escravidão dos índios, né? Os portugueses, logo que chegaram ao Brasil, tentaram de todas as maneiras escravizar os índios. Então é muito curioso, por exemplo, que a primeira carga de pessoas escravizadas que cruza o Oceano Atlântico não vem da África para o Brasil, vai de Salvador para Lisboa. A nau Bretoa, de Fernando de Noronha, que em 1511 leva para Lisboa uma carga de peles de onça pintada, papagaios, toras de pau-brasil e um grupo de indígenas que seria leiloado na capital portuguesa. Alguns anos depois tem um outro registro de leilão de escravos indígenas brasileiros em Sevilha, na Espanha. Por que a escravidão brasileira de indígenas não deu certo, entre aspas, né? O historiador Luiz Felipe de Alencastro atribui a duas razões principais. A primeira é que, ao contrário da África, não existia um mercado organizado de fornecimento de mão de obra cativa no Brasil. Existia escravidão, mas não... Embora houvesse, sim, feiras de trato, né? São Paulo, por exemplo, teria nascido, São Paulo de Piratininga, como uma feira de trato, um local de compra e venda. Mas não existia um mercado tão organizado, com rotas atravessando o deserto do Saara, com entrepostos ao longo do litoral, com feiras, com preços, com fornecedores e compradores, como existia na África. Essa seria a primeira razão. A segunda é de um motivo com o qual nós somos muito familiarizados agora, né, que é uma grande epidemia de Covid, né, que chegou ao Brasil e ao mundo todo, e nós não temos imunidade natural contra ela. Isso aconteceu com a chegada dos europeus. Junto com os europeus chegaram o sarampo, a varíola, a gripe e outras enfermidades que dizimaram a população indígena brasileira. Então estima-se que na chegada do Cabral à Bahia existiriam entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas no Brasil. Quando Dom João chegou em 1808, eles já estavam reduzidos a 800 mil, se muito. Então, o Brasil matou, em média, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos, nos 3 primeiros séculos da colonização. É um massacre, né? Considerando a proporção de gente no mundo, não existe massacre mais terrível do que esse, concorda? Exatamente. Proporcionalmente à população, provavelmente foi. E ali sim, eu diria que ali se tratou de um genocídio, né? Porque eles morreram por doenças, mas isso também facilitou o roubo, a ocupação de suas terras, né? A expulsão de suas terras para que os portugueses produzissem açúcar, algodão, tabaco, carne de charque e assim por diante. Um massacre que eu diria que continua até hoje, né? Esse massacre continua em andamento em regiões remotas do Brasil, e eu diria que às vezes a gente não dá a devida atenção a ele, mas ele continua em andamento. Hoje eu esqueci de contar um caso engraçado. Dessa vez não aconteceu não, mas uma vez eu levei, uma das muitas vezes que eu e o Laurentino fizemos eventos, eu levei ele para Sete Lagoas e no início eu decidi fazer o seguinte: Laurentino, eu tenho tanta pergunta para te fazer que eu te pediria um favor, responde rápido, faz respostas rápidas. O Laurentino é tão disciplinado que com 10 minutos vai acabar o evento. Então, acabou a conversa. Hoje está ótimo, Laurentino, tá bom, você está tudo no tempo certo, senão a gente acaba em 10 minutos. Eu sou disciplinado, você falou, fala pouco e responde rápido. Depois eu fiz, aí acabou, a gente não tinha mais o que conversar. Laurentino, esquece o que eu falei, fala muito. Aí ele começou a falar tudo de novo.
Laurentino, fala para mim, por favor, sobre o papel das mulheres, por exemplo, no Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares é um grande desafio, né? Porque, primeiro que a documentação é relativamente escassa, comparado com outros episódios e personagens da história do Brasil. E toda a documentação é branca, principalmente expedições portuguesas e holandesas que foram enviadas contra o Quilombo no seu século e pouco de existência. Não existe um único relato por parte dos quilombolas, dos negros que habitavam Palmares. Então existem muitos mitos, assim, foram se construindo, né, mitologias a respeito do zumbi, a respeito das mulheres dentro do Quilombo dos Palmares. Sim, essas fontes holandesas e portuguesas citam quem teria sido a mulher do Gangazumba, quem teria sido eventualmente a mãe do zumbi, mas são referências muito breves, muito rápidas. Então eu diria assim que o Palmares está mais na imaginação das pessoas e na necessidade de ancorar no passado valores, lutas, desejos, coisas que justifiquem os grandes enfrentamentos do presente, do que propriamente na documentação histórica. Agora, o papel das mulheres na escravidão é muito importante. Eu diria assim, se existe um projeto nacional de apagamento da memória, ele afeta especialmente as mulheres. E aliás, fico muito feliz de saber que a Mérida Del Priore está nos vendo aqui, porque ela é a grande especialista, né? Ela escreveu alguns livros seminais sobre esse assunto, né? Eu acho que é a historiadora que mais se debruçou sobre o papel das mulheres na história brasileira. Isso me surpreendeu muito, especialmente em Minas Gerais, que no século XVIII vê nascer uma escravidão urbana de serviços ao redor das minas, das jazidas de ouro e diamante, o desenvolvimento de uma agricultura para fornecimento de alimentos, comida, né, para essas áreas de mineração, e ali o papel das mulheres foi especialmente. Então elas constituíram família, tiveram filhos, conseguiram alforria delas mesmas, mas também dos seus familiares. Elas lideraram quilombos, movimentos de rebelião e de resistência, constituíram e lideraram irmandades religiosas, fundaram terreiros de religião de matriz africana. Então, o papel das mulheres é muito importante, não só no Brasil todo, mas especialmente nesse período do século XVIII e relacionado à escravidão. Tanto que você tem um capítulo que chama Chica na Terra dos Diamantes, né? Chica da Silva é um personagem fascinante, né? Esse capítulo ele é ancorado, eu diria, em dois grandes estudiosos, né? O João Felício dos Santos, que fez Memórias do Distrito Diamantino, era um intelectual lá de Diamantina, e foi deputado, foi político, e escreveu esse clássico, né? Memórias do Distrito Diamantino. E outra é a Júnia Furtado, escreveu a melhor biografia da Chica da Silva até hoje. Então, esse personagem me encanta porque ele é muito simbólico, né? Ele fala sobre o papel da mulher, ele fala sobre a questão da mulher escrava sendo explorada sexualmente, mas fala também sobre constituição de famílias, sobre ascensão social e, muito interessante também, sobre ex-escravos que se tornaram donos de grandes plantéis de escravos. Então, a Chica da Silva nasceu escrava. Na adolescência, ela foi comprada para fins de exploração sexual por dois senhores. O último deles foi o contratador de diamantes, João Fernandes Vieira. Antes ela foi explorada por um juiz da comarca do Cerro. E, junto com o João Fernandes de Oliveira, ela teve 13 filhos, o que desmente essa mitologia da Chica da Silva como uma mulher voluptuosa, um furor sexual, sensual, porque ela ficou grávida uma vez por ano ao longo de uma década e meia, né? Eu acho que não existe sensualidade que resista a isso. Mas depois ela se tornou uma grande dama da sociedade diamantina, antiga Arraial do Tijuco, e também dona de um grande plantel de escravos. Quando ela morreu, ela era dona de um grande plantel de escravos. Então isso me encanta muito, assim, esse papel da mulher, uma mulher protagonista, muito forte, que ascende socialmente dentro do escravismo
mas que também que mostra que a escravidão era um fato tão corriqueiro, tão normal da vida, que mesmo ex-escravos, quando conseguiam alforria, tão logo juntavam um pecúlio, uma poupança, compravam escravos. Porque no Brasil do século XVIII e até do século XIX, só existiam dois grandes elementos, né, de fortuna, de riqueza e de status social: a propriedade da terra e a propriedade de gente. Em Minas Gerais, por exemplo, o critério usado pela coroa portuguesa para distribuir lotes, datas de mineração, era justamente a propriedade de escravos. Quanto maior o plantel de escravos, mais chance você teria de conseguir um lote de terras, uma data, né, como se dizia na época, para tentar achar ouro e diamante. Laurentino, eu vou voltar ao início. Você falou que no começo você disse que grande parte dos problemas contemporâneos brasileiros, grande parte não, vamos exagerar, uma parte se localiza ali, naquele momento histórico no qual não foi feita uma espécie de revolução, também entre aspas, para promover a entrada desse contingente na política brasileira. E o assunto é política brasileira nesse momento. Como você acha que na sua opinião, esse processo poderia ser construído ao longo do tempo? Porque nós vemos que esse processo foi um processo branco. No entanto, não houve um momento que o negro conseguiu romper esse processo para criar um protagonismo, e eu acredito que até hoje. Como é que você acha que essa engrenagem pode mudar de lado? Bem, Afonso, eu acho que, primeiro, né, a escravidão continua viva entre nós, né? Se você tiver um olhar atento, você consegue ver a escravidão na paisagem brasileira, na geografia brasileira, né? Vai ao Rio de Janeiro, ou aí Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, e observa quem mora naqueles bairros, chamados bairros nobres, né? Com boa assistência do Estado, com segurança, com boa escola. A população branca herdeira de colonos europeus. Quem mora naquelas periferias insalubres, violentas, dominadas às vezes pelo crime organizado, sem nenhuma assistência do Estado, e em que um homem ou um adolescente, uma mulher, ao sair na rua, pode ser vítima de uma bala atirada a esmo, como a gente vê sempre. Majoritariamente a população africana, descendente de africanos, né? População afrodescendente. Então o Brasil é um país segregado na geografia, mas é segregado também nos números. Por qualquer critério que você queira medir o Brasil, os chamados indicadores sociais, há um abismo entre o Brasil branco e o Brasil negro. Então você observa, por exemplo, quantos ministros do Supremo Tribunal Federal negro nós temos hoje, depois da aposentadoria do Joaquim Barbosa? Nenhum. Quantos governadores? Nenhum. Quantos senadores e deputados? Uma ínfima minoria. Quantos pilotos de avião? Quantos médicos? Quantos dentistas? Quantos advogados? Quantos professores universitários? Mestres e doutores? Escritores? Só 8% dos livros publicados no Brasil são de autores negros. Então, é a maior população carcerária. Um homem negro no Brasil tem 3 vezes mais chance de ser vítima de homicídio do que um homem branco. Então, esse é um outro legado da escravidão, além do racismo. E eu diria que este assunto, ele é o tema mais importante do ponto de vista estratégico do Brasil daqui para frente. Porque nós não vamos para lugar nenhum, nós não vamos ser um país desenvolvido, rico, justo, um país com grandes ambições no mundo, enquanto nós não enfrentarmos o legado da escravidão. Enquanto a imensa maioria da população brasileira, e é majoritária, não tiver oportunidades para se realizar plenamente como seres humanos, realizar suas vocações e talentos. Eu tenho insistido nisso. Mais do que pagar uma dívida, que existe uma dívida histórica, uma dívida social, é uma questão de investimento no futuro. Porque neste mundo, nesse início do século XXI, o que produz a riqueza das nações não é mais apenas os seus recursos naturais como era no passado. Não é apenas o petróleo, não é apenas o agronegócio, não é apenas o alumínio, o manganês.
é o conhecimento humano, o que a gente chama de capital humano. Ou seja, é o conhecimento que está dentro da cabeça das pessoas. É isso que produz inovação. E como o Brasil não investe em educação, não investe em ciência e tecnologia, não investe na sua gente, enquanto nós não fizermos essa segunda abolição, que significa dar oportunidades para que a África brasileira se realize plenamente, nós vamos ser um país pobre, um país que não inova, um país sem capital humano. Então, assim, por mais que o atual governo, esse governo absurdo, negacionista, que se elegeu em cima de uma plataforma racista, né? Os discursos que a gente ouviu na campanha eleitoral por parte do atual presidente eram claramente racistas e rendeu votos. As pessoas votaram nele. É por isso que eu tenho insistido que o principal racismo no Brasil ele não é explícito, não é a injúria racial que provoca a notícia e reação em rede social. É um racismo cúmplice, silencioso, de pessoas que ouvem um candidato se manifestar de forma racista e vota nele. Isso também é uma expressão do racismo brasileiro. Ou seja, o voto ele não é um ponto neutro no universo. Ele expressa uma opinião, ele expressa uma cultura, ele expressa valores. E se você elege um candidato racista, você está sendo racista. Então, assim, e tudo isso é legado da escravidão. Aí você me pergunta, como resolver isso? Primeiro, assim, persistir no caminho da democracia. Segundo, esse assunto racismo nunca é questão de Estado. Isso tem que entrar na pauta. Então, assim, primeiro, persistir no caminho da democracia, né? Nunca se discutiu tanto esses e outros assuntos a respeito da identidade brasileira como nós estamos discutindo agora, num ambiente de muita liberdade. Rapidamente, a Lília Schwartz diz que hoje a população negra e autodeclarada negra, né, chega a 56,2% da população. Isso, é interessante até porque no censo tem aumentado o número de pessoas que aceitam se declarar negras. Mulatos, porque o estigma da negritude no Brasil, era tão pesado, era tão terrível, que as pessoas preferiam se declarar pardas, morenas, moreno claro e tal. As classificações raciais no Brasil, eu vou citar isso no segundo livro, são 60 e poucas, é uma coisa impressionante. Mas assim, como é que a gente resolve isso? Primeiro, persistir no caminho da democracia, que permite que essa discussão seja aprofundada cada vez mais. E aí sim, estudando, refletindo, para que a sociedade brasileira se conscientize finalmente que nós temos um problema racial. É uma atitude de autonegação você dizer que o problema do Brasil é social e não racial. Tem pobre branco também, tem pobre indígena. Sim, tem. Mas, estatisticamente, a imensa maioria dos pobres no Brasil são afrodescendentes. Então, nós temos uma questão racial no Brasil, fora a atitude psicológica, né? De realmente achar que o negro é inferior e que o negro não merece as mesmas oportunidades. Então, eu diria que nós temos pela frente, assim, a decisão de eleger projetos políticos, candidatos compromissados com essa segunda abolição, que implantem e estimulem e defendam políticas públicas como o regime de cotas, que funciona e que é importante para o Brasil. Então nós temos que fazer isso, conscientizar as pessoas a respeito da importância disso, que isso não é um tema secundário na eleição, como se o crescimento da economia fosse a coisa mais importante e a questão racial não. Uma está ligada à outra, o Brasil não vai crescer, não vai acontecer nada se ele não resolver a questão racial. E aí estudar, refletir, mas também ter uma mudança, né, de natureza psicológica, da gente passar a entender que todos nós brasileiros somos seres humanos que merecem o mesmo tratamento, o mesmo respeito, como nós damos aos nossos semelhantes de pele igual, de pele clara, de pele de descendente europeu. Isso, infelizmente, não acontece no Brasil. Ei, Laurentino, maravilhoso. Eu ficava a noite inteira aqui, até amanhã cedo conversando. Mas, primeiro, agradecer ao trabalho e à colaboração do Sérgio Emanuel Costa Ramos, nosso tradutor de Libras. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado. Agora, como sempre, eu peço, Sérgio, por favor, fale o nome do Laurentino Gomes em Libras. O intérprete de Libras Sérgio Ramos demonstra através da datilologia como dizer o nome de Laurentino Gomes.
Que legal, Sérgio. Obrigado. Eu nunca tinha visto. Muito obrigado. Legal, Sérgio. Laurentino, querido, eu não vou dizer que o próximo Sempre um Papo será com o volume 3, porque eu tenho esperança que a gente nesse intervalo possa se encontrar de novo por algum outro motivo. Mas se for, eu terei a honra de novamente fazer o lançamento do volume 3 do seu projeto. Eu queria te agradecer imensamente e pedir para você encerrar, por favor. Bem, Afonso, primeiro eu que agradeço, né? É sempre uma alegria, eu diria assim Não, que só um existe minutinho. Desculpa. Primeiro, antes de encerrar, um beijo grande para a querida Carmen, registrado. Tá bom, obrigado. Darei com o maior prazer. Já daria de qualquer forma, agora tem um motivo extra, né? Mas, Afonso, eu queria terminar, assim, primeiro agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que é sempre um marco na minha vida de escritor, toda vez que eu participo do Sempre um Papo para lançar livro novo. E queria te dar os parabéns, você é um guerreiro, né? Resiste a todas as adversidades, até uma pandemia, continua fazendo Sempre um Papo com a relevância que sempre teve. Mas eu queria só terminar, assim, com uma mensagem de esperança para as pessoas, viu? Eu acho que quando a gente estuda história, dá a impressão que o Brasil realmente não tem jeito, é um país injusto, a história é de dor e sofrimento, mas a gente não pode perder a esperança, não pode perder o sonho, porque eu acho que existe hoje um discurso cínico no ar, né? De que o Brasil não funciona, que as coisas são assim mesmo, que não adianta sonhar, não adianta lutar. E eu diria que não. Se você observar a história, o Brasil enfrentou grandes lutas no passado. Algumas foram bem-sucedidas e outras não. Mas a gente vive da esperança, né? Nós vivemos da esperança. Então nós temos que manter a confiança no país e achar que mesmo problemas tão grandes, tão profundos, tão arraigados na nossa história e na nossa cultura, como a herança da escravidão e o racismo, que se nós nos envolvermos nessa discussão, nós vamos encontrar soluções e o país pode ser melhor do que ele é hoje. Muito obrigado, Laurentino, principalmente por essa palavra renovadora, essa palavra que nos faz renovar. Eu acho que é o que a gente está precisando mesmo. Laurentino, beijo grande e até a próxima. Obrigado, Afonso. Beijão. Tchau.